Família, vamos para mais um vídeo para essa quarta-feira, 8 de junho de 2022. E se você ainda não for inscrito, já se inscreva e ative o sino de notificações e deixe seu like no vídeo para fortalecer. Para essa quarta-feira, separei 11 palpites com duas opções em média de aposta por jogo e dois bilhetes prontos para você estar investindo. E se você preferir fazer algum investimento nessa quarta-feira, temos a nossa banca betpro.com. Temos o nosso cambista validando as apostas. O link do WhatsApp do cambista eu vou deixar fixado no comentário desse vídeo. Para você que utiliza a plataforma de linha de gols, escanteios, ambas marcam e muito mais, temos as melhores cotações de mercado. Segue lá, @elonepalpites no Instagram. Deixamos sempre palpites e bilhetes prontos nos stories. O link do Instagram eu vou deixar fixado no comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. Para essa quarta-feira, separei alguns prognósticos. Para essa terça-feira, 7 de junho, separei alguns prognósticos para vocês investirem. Nessa quarta-feira também teremos palpites e bilhetes prontos para você fazer seu investimento. Pegamos aqui na lista de palpites para essa terça-feira 8 palpites. Até o momento batemos quadro. Pegamos aqui a Alemanha com empate, Itália e Hungria acima de 1,5 gols, Luxemburgo fora com empate, e Turquia para vencer a equipe da Lituânia. E até o momento do vídeo, os jogos da Série B ainda não foram realizados. Pegamos aqui também uma tripla para investir nessa terça-feira. Na linha de gols, pegamos Itália e Hungria acima de 1,5 gols, Lituânia e Turquia acima de 1,5 gols. E pegamos aqui a Alemanha com empate com ODD 2,09. Simulei R$100, você teve um retorno máximo de R$209. Pegamos também aqui uma duplinha para vocês investirem nessa noite de terça-feira. Corinthians com empate e acima de 1,5 gols, Náutico e Vasco. Esses jogos ainda vão ser realizados. Esses palpites e muito mais você encontra no Instagram, @elonepalpites. Então segue lá. O link eu vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. Agora seguindo para os palpites dessa quarta-feira, 8 de junho. Começando aqui pela Liga das Nações, na partida entre Bélgica e Polônia. Vamos ver aqui na classificação. A Polônia vem na segunda colocação com 3 pontos. No último jogo venceu a seleção de País de Gales por 2-1. A Bélgica vem de derrota no último jogo em casa para a equipe da Holanda por 4-1. Vem na última colocação, ainda não pontuou no campeonato. Nos últimos 5 jogos em casa da Bélgica vem de 2 derrotas e 3 vitórias. A Polônia, nos últimos 5 jogos fora de casa, ele vem de 4 vitórias e 1 empate. No último jogo realizado entre as equipes foi em 2007 e não vou entrar aqui em consideração esse jogo. As odds estão marcando aqui a 1,60 para a equipe da casa, 5,25 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos da Bélgica bateu, ambas marcam aqui em 4 oportunidades. A Polônia nos últimos 5 jogos realizados bateu, ambas marcam em 3 oportunidades. Veja um jogo bom para gols, ou se preferir pegar numa linha de gols para botar numa tripla ou numa quadra acima de 1,5 gols. Passando aqui na partida entre País de Gales e Holanda, na classificação do grupo 4, a Holanda vem na liderança com 3 pontos. O País de Gales vem na terceira colocação com 0 pontos. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos da seleção de País de Gales jogando em casa. Ele vem de 2 empates e 3 vitórias. A seleção de Holanda nos últimos 5 jogos fora de casa vem de 2 empates e 3 vitórias. Na última partida entre as equipes foi em 2015. A Holanda venceu por 3-2. Não vou entrar aqui em consideração, apesar da superioridade nos últimos jogos contra a equipe do País de Gales. As odds estão marcando aqui a 1,50 para a equipe da Holanda. Vou deixar aqui a Holanda para vencer como primeira opção de aposta. Ou se preferir pegar numa linha de gols acima de 2,5 gols. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos da seleção de País de Gales. Bateu acima de 2,5 gols em 2 oportunidades. A Holanda nos últimos 5 jogos realizados bateu acima de 2,5 gols em 3 oportunidades. Vou deixar aqui a Holanda para vencer como primeira opção de aposta. Ou se preferir pegar na linha de gols acima de 2,5 gols. Passando aqui na partida entre Escócia e Armênia. Vamos ver aqui na classificação, a equipe da Escócia vem na segunda colocação, ainda vai estrear no campeonato. A Armênia vem na liderança com 3 pontos, fez apenas um jogo nesse campeonato.
Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos em casa da Escócia, vem de uma derrota no último jogo, um empate e 3 vitórias. A seleção da Armênia vem de 2 empates e 3 derrotas nos últimos 5 jogos fora de casa. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, você pode pegar Escócia para vencer a 1,36, ou se preferir pegar numa linha de gols acima de 2 gols e meio. Vamos ver que nos últimos 5 jogos da seleção da Escócia bateu acima de 2 gols e meio em 2 oportunidades. A seleção de Armênia nos últimos 5 jogos realizados bateu acima de 2 gols e meio em 3 oportunidades. É uma equipe que sofre bastante em gols. Eu vou deixar aqui como segunda opção de aposta acima de 2 gols e meio. Agora pelo Campeonato Brasileiro da Série B, na partida entre América Mineiro e Ceará. Brasileirão Série A. Vamos ver aqui na classificação, a equipe do América vem na quinta colocação com 14 pontos. Marcou 11, sofreu 10, tem um saldo positivo de 1 gol. O Ceará vem na 16ª colocação com 10 pontos, marcou 10 gols, sofreu 12 e tem um saldo negativo de 2. Vamos ver que nos últimos 5 jogos realizados em casa da equipe do América, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do Ceará jogando fora de casa vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Na última partida entre as equipes, nos confrontos diretos, bateu 0-0 na casa do Ceará. As odds estão marcando aqui a 2,37 para a equipe da casa, 3,30 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, casa com empate. Nos últimos 5 jogos em casa, o América vem apenas 1 derrota, 1 empate e 3 vitórias. Vou deixar aqui a América com empate, ou se preferir pegar numa linha de gols acima de 1 gol e meio. Todos os 5 jogos do América realizado bateu 1 gol e meio em todas as partidas. Nos últimos 5 jogos realizados, o Ceará nos últimos 5 jogos realizados bateu acima de 1 gol e meio em 3 oportunidades. Vou deixar aqui a América com empate como primeira opção de aposta, ou na linha de gols acima de 1 gol e meio. Passando aqui na partida entre Juventude e Atlético Paranaense. Na classificação, a equipe do Atlético vem na 8ª colocação com 13 pontos, marcou 8 gols, sofreu 11, tem um saldo negativo de 3. O Juventude vem na 17ª colocação com 10 pontos, marcou 9 gols e sofreu 14, tem um saldo negativo de 5. Vamos ver que nos últimos 5 jogos em casa do Juventude vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Atlético Paranaense jogando fora de casa vem de 1 vitória e 4 derrotas. Na última partida entre as equipes, o Atlético venceu jogando em casa por 2-1. As odds estão marcando aqui a 2,60 para a equipe da casa, 3,10 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, Atlético Paranaense com empate. Nos últimos 5 jogos realizados da equipe do Atlético Paranaense, vem de 1 empate e 4 vitórias, de uma sobrevida no campeonato. Vou deixar aqui Atlético com empate. Como segunda opção de aposta, você pode pegar na linha de gols acima de 1 gol e meio. Agora sim, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, na partida entre Cruzeiro e CRB. Na classificação, a equipe do Cruzeiro vem na liderança com 25 pontos, marcou 12 gols, sofreu 4, tem um saldo positivo de 8. O CRB vem na 14ª colocação com apenas 11 pontos, marcou 7 e sofreu 13 gols, tem um saldo negativo de 6. Nos últimos 5 jogos em casa do Cruzeiro, vem de 5 vitórias seguidas. A equipe do CRB jogando fora de casa vem de 1 vitória no último jogo e vem aqui de 4 derrotas seguidas. Na última partida realizada entre as equipes, ficaram no 0-0 na casa do CRB. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, Cruzeiro para vencer, pelo retrospecto dele jogando em casa. Como segunda opção de aposta, eu vou deixar aqui na linha de gols acima de 1 gol e meio. Seguindo aqui na partida entre Atlético Goianiense e Avaí pelo Campeonato Brasileiro da Série B, na classificação, a equipe do Atlético Goianiense vem na 19ª colocação com 7 pontos, marcou 6, sofreu 12 e tem um saldo negativo de 6. O Avaí vem na 14ª colocação com 11 pontos, marcou 10, sofreu 13, tem um saldo negativo de 3 gols. Nos últimos 5 jogos em casa do Atlético, vem de 2 derrotas e 3 vitórias. A equipe do Avaí jogando fora de casa vem de 2 empates e 3 derrotas. Na última partida entre as equipes, foi em 2018, não vou entrar aqui em consideração esse jogo. As odds estão marcando aqui a 1,80 para a equipe da casa, 5,0 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas equipes marcam. Nos últimos 5 jogos da equipe do Atlético Goianiense, ambas marcam aqui em 2 oportunidades.
O Avaí nos últimos 5 jogos realizados bateu ambas marcas em todos os jogos. Eu vou deixar aqui ambas equipes marcam como primeira opção de aposta, ou se preferir pegar numa linha de gols para botar no bilhetinho pronto, acima de 1,5 gols. Agora na partida entre Red Bull Bragantino e Flamengo, vamos ver aqui na classificação, a equipe do Flamengo vem na 11ª colocação com 12 pontos, marcou 10, sofreu 9 e tem um saldo positivo de 1. O Bragantino vem na 15ª colocação com 10 pontos, marcou 10 e sofreu 10 gols, tem um saldo de 0. Nos últimos 5 jogos em casa do Bragantino, vem de 4 derrotas e 1 empate. O Flamengo jogando fora de casa vem de 3 vitórias e 2 empates. Na última partida realizada entre as equipes, nos confrontos diretos, bateu 1-1 na casa do Bragantino. As odds estão marcando aqui a 3,10 para a equipe da casa, 2,30 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas equipes marcam. Nos últimos 5 jogos realizados da equipe do Bragantino, bateu ambas marcam apenas em uma oportunidade. O Flamengo nos últimos 5 jogos realizados bateu ambas marcam em 3 oportunidades. No último jogo entre eles, bateu 1-1. Eu vou deixar aqui ambas equipes marcam. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui Flamengo fora com empate. Ou você pode pegar aqui na linha de gols acima de 1,5 gols. Agora na partida entre Fluminense e Atlético Mineiro, na classificação, a equipe do Atlético vem na 3ª colocação com 16 pontos, marcou 13 gols, sofreu 8, tem um saldo positivo de 5. O Fluminense vem na 13ª colocação com 11 pontos, marcou 8, sofreu 9, tem um saldo negativo de 1. Nos últimos 5 jogos em casa do Fluminense, vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. O Atlético Mineiro jogando fora de casa vem de 2 vitórias e 3 empates. Na última partida entre as equipes, nos confrontos diretos, o Atlético venceu jogando em casa por 2-1. As odds estão marcando aqui a 3,75 para a equipe da casa, 2,15 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, Atlético para vencer, ou se preferir pegar numa linha de gols acima de 1,5 gols. Agora seguindo aqui na partida entre Santos e Internacional, na classificação, a equipe do Internacional vem na 7ª colocação com 14 pontos, marcou 10, sofreu 8, tem um saldo positivo de 2. O Santos vem na 9ª colocação com 12 pontos, marcou 12, sofreu 8, tem um saldo positivo de 4 gols. Nos últimos 5 jogos em casa do Santos, vem de uma derrota, 2 vitórias e 2 empates. O Internacional jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, vem de 2 vitórias e 3 empates. Na última partida realizada entre as equipes, bateu 1-1 na casa do Inter. As odds estão marcando aqui a 2,30 para a equipe da casa, 3,30 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês, ambas equipes marcam como primeira opção de aposta. Nos últimos 5 jogos realizados da equipe do Santos, bateu ambas marcam em 2 oportunidades. O Internacional nos últimos 5 jogos realizados bateu ambas marcam em 3 oportunidades. No último jogo realizado entre as equipes, bateu 1-1. E geralmente aqui batem ambas marcam quando eles enfrentam. As odds estão marcando aqui a 2,30. Vou deixar aqui ambas marcam. Como segunda opção de aposta, você pode pegar aqui a soma de 1,5 gols. E passando para a próxima e última tip na partida entre Bahia e Sport Recife pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Na classificação, a equipe do Bahia vem na 2ª colocação com 19 pontos. Coladinho vem o Sport logo abaixo na 3ª colocação com 18 pontos. Nos últimos 5 jogos da equipe do Bahia, jogando em casa, vem de 4 vitórias e 1 empate. O Sport jogando fora de casa vem de uma derrota, 1 vitória e 3 empates. Na última partida realizada entre as equipes, o Sport venceu fora de casa por 3-2. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira e única opção de aposta abaixo de 2,5 gols. Agora seguindo aqui para os bilhetes prontos que selecionei para essa quarta-feira, 8 de junho. Deixo aqui para vocês na linha de gols, País de Gales e Países Baixos, que é a Holanda, acima de 1,5 gols. Bélgica e Polônia, acima de 1,5 gols. Escócia e Armênia, acima de 1,5 gols. ODD 2,25. Simulei R$100, você terá um retorno máximo de R$225. E aqui uma duplinha para você investir, Cruzeiro para vencer a 1,40 e Bragantino e Flamengo acima de 1,5 gols. Só o DD gerou 1,86, simulei R$100, você terá um retorno máximo de R$186. Obrigado a todos, boa sorte para nós e fui!